Existem mortes que a gente vê chegando e outras que acontecem devagar. Tão devagar que a gente nem percebe quando aconteceu. E no fim é só um corpo vazio andando por aí. E foi assim que aconteceu com The Walking Dead. A série que começou falando sobre a sobrevivência acabou morrendo vítima do próprio apodrecimento. Não foi um zumbi que mordeu The Walking Dead, foi o tempo, a repetição e a falta de propósito. Quando estreou no ano de 2010, The Walking Dead parecia uma revolução, uma série de zumbis, mas sem se preocupar só com sangue, e sim com o que acontecia depois do apocalipse. Ela não falava sobre monstros, ela falava sobre o que restava da humanidade. E por um tempo, o mundo acreditou, e acreditou muito, que aquele grupo de sobreviventes podia representar algo maior. O medo, o instinto, a fé, o egoísmo, o amor. Mas aos poucos o que era humano foi se perdendo, e a série que começou sobre vida virou uma metáfora sobre a morte. E hoje The Walking Dead é lembrada não só como um fenômeno, mas também como um lembrete cruel de que nenhuma história é imortal. E talvez essa seja a ironia mais triste de todas, a série que falava sobre os mortos-vivos acabou se tornando uma. Mas antes de começar esse vídeo, já peço pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e bora pro vídeo. Quando Rick Grimes abriu os olhos naquele hospital, não foi só ele que despertou para um novo mundo. A televisão inteira acordou com ele. The Walking Dead estreou no ano de 2010 e naquele momento parecia impossível imaginar que uma série de zumbis poderia mudar o jeito como a gente via a TV. Os zumbis até então eram um símbolo de terror barato, sustos rápidos, vísceras espalhadas e tudo mais. Mas com The Walking Dead foi tudo diferente. Essa série olhou para esse clichê e perguntou: e se o apocalipse não falasse só sobre monstros? E se o verdadeiro horror for a sobra de nós de quando tudo desmorona? A primeira temporada foi curta, só 6 episódios, mas bastou só isso para redefinir o gênero. Frank Darabont, o criador original, trouxe a sensibilidade de um cineasta e a dor de um contador de histórias. Cada quadro tinha alma, cada silêncio tinha peso. E o mundo em ruínas não era só um cenário, era o espelho. Rick não era um herói clássico, era um homem tentando entender o que ainda fazia sentido. E quando ele encontra aquele zumbi rastejando pela grama, aquela mulher sem metade do corpo olhando pra ele com um olhar vazio e triste, a série dizia sem precisar falar nada: a história não é sobre monstros, é sobre pessoas que deixaram de ser humanas. Naquela época a televisão vivia a era de ouro, Breaking Bad, Mad Men, Game of Thrones, mas The Walking Dead chegou com um diferencial, era brutal, imprevisível e popular ao mesmo tempo. A série falava com todo mundo, com quem via cinema cult, com quem só queria ver zumbi levando tiro na cabeça, e era o equilíbrio perfeito entre a arte e o entretenimento. E isso era muito raro. No acampamento a tensão era constante, mas o que segurava a série era o coração humano pulsando sobre o caos. As brigas, as decisões morais, os conflitos pequenos que no fundo diziam mais sobre o fim do mundo do que qualquer zumbi. Episódios marcantes como Days Gone By, Tale of the Frogs mostram que o apocalipse não era o tema, era o palco. O verdadeiro drama era o peso de continuar vivo. Mas talvez o ponto alto de tudo tenha sido a segunda temporada e a Fazenda de Herschel. Muita gente reclama dela até hoje dizendo que foi muito lenta, mas pra quem entendeu o subtexto foi ali que The Walking Dead se tornou grande. A Fazenda não era só um cenário, era uma metáfora da negação, o oásis falso no meio do colapso. Enquanto todo mundo lá fora apodrecia, aquele grupo insistia em fingir que a normalidade ainda era possível. E quando o celeiro se abriu, Sofia saiu de lá, o público inteiro entendeu o recado, não havia mais volta. Foi um dos momentos mais marcantes da história da televisão, um soco emocional que definiu o tom da série. Ninguém tá seguro e ninguém tá a salvo. E a morte em The Walking Dead não é o fim, é parte da rotina. Mas o que realmente fez The Walking Dead ser o fenômeno que foi, não foi o sangue, foi a conversa. As pessoas falavam sobre a série o tempo todo, no trabalho, na escola, nos fóruns de madrugada. Era um evento semanal. Algo que hoje o streaming matou, mas que naquela época ainda unia as pessoas. O dia de domingo à noite era sagrado, cada episódio era dissecado como se fosse um texto bíblico. Rick virou o símbolo, Daryl virou o ídolo, o Glenn virou o coração, a Michonne virou a força e Negan, anos depois, seria a tentação do poder absoluto. O mundo inteiro se rendeu e a AMC se tornou sinônimo de sucesso. E a série se transformou em franquia. HQs, jogos, spin-offs, produtos eram o império dos mortos-vivos. Mas é aí que começa a ironia, porque todo império cedo ou tarde se perde na própria grandeza. The Walking Dead começou como uma série sobre pessoas tentando sobreviver e virou uma marca tentando se manter relevante. O medo antes psicológico virou repetição e os personagens antes complexos viraram arquétipos previsíveis. E aquele suspense genuíno deu lugar a um ciclo de quem é que vai morrer dessa vez. O show que falava sobre como a humanidade podia resistir ao fim acabou sucumbindo ao mesmo vírus que criticava, a perda da alma. Mas antes da infecção se espalhar completamente ainda existia esperança, existiam episódios geniais, momentos de redenção, diálogos intensos que mostravam que The Walking Dead podia sim lembrar de onde veio. Porque toda a história de queda começa com uma glória, e para você entender como essa série morreu, a gente precisa olhar de novo para quando ela ainda estava viva. Toda a grande história tem um ponto de virada, e em The Walking Dead esse ponto não veio com a morte de um personagem, veio com a morte de uma visão.
Frank Darabont, o criador, foi afastado logo no início da segunda temporada. Desentendimentos com a AMC, corte de orçamento, disputas de poder e de repente o homem que tinha dado a alma à série foi expulso do próprio Apocalipse que criou. A partir dali a série começou a mudar lentamente como um corpo infectado, algo que era antes uma narrativa guiada por emoção e propósito virou um produto guiado pela audiência e a sobrevivência. É muito irônico, né? A terceira temporada ainda manteve a força com a prisão e o governador, dois símbolos que The Walking Dead fazia melhor, mostrar que o verdadeiro inimigo nunca foi o zumbi, sempre foi o ser humano. O governador não era um vilão genérico, ele era o reflexo do Rick que não deu certo, um líder quebrado pelo trauma, mas que escolheu o controle em vez da compaixão. Essa dualidade, esse espelho entre o bem e o mal, é o coração da série. Mas quando o ritmo da produção acelerou, quando os roteiros começaram a se repetir, quando os showrunners passaram a girar por conta própria, algo se perdeu. A série começou a se alimentar dela mesma. Cada temporada prometia um novo começo, um novo inimigo, um novo Rick, um novo grupo e tudo mais. Mas no fundo, era sempre o mesmo ciclo. Correr, matar, perder alguém, sofrer e recomeçar. E quanto mais essa série tentava reinventar o apocalipse, mais o apocalipse virava rotina. Em algum ponto, The Walking Dead esqueceu o que tornava especial. Esqueceu que o terror não vem do sangue, mas do silêncio de duas pessoas que não sabem mais o que podem confiar. Alexandria foi o símbolo disso, a falsa civilização, o fingimento da normalidade, mas diferente da Fazenda não havia mais reflexão, havia pressa. O roteiro já não respirava. Os episódios começaram a se arrastar e o público sentia muito isso. E a cada temporada o mesmo padrão, um novo vilão, um novo trauma, uma nova promessa, uma nova renovação, mas nenhuma consequência parecia durar. As mortes perderam peso e a moralidade virou acessório, e os personagens antitridimensionais começaram a viver discurso. Rick virou um líder de frase de efeito, Daryl virou uma lenda viva que nunca morria, e a Carol, coitado, virou um resumo da série, sofre, muda, melhora, sofre de novo e no fim volta pro mesmo lugar. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir, que era Negan. A entrada de Negan foi épica, sem dúvida. Jeffrey Dean Morgan deu vida ao vilão mais carismático, ameaçador e irresistível, mas o problema é que The Walking Dead transformou essa força em espetáculo. O episódio da morte de Glenn e Abram foi brutal, marcante, mas também o início do fim, porque a violência deixou de ser ferramenta narrativa e virou fetiche, e o choque virou estratégia. E quando o público começa a assistir para ver quem vai morrer, é sinal de que a história já morreu primeiro. Negan foi o auge e o abismo ao mesmo tempo, o momento que a série atingiu seu pico de audiência e também um momento que começou a perder tudo que tornava ela humana. E de repente The Walking Dead não era mais uma história de sobreviver, era uma história sobre manter o público assistindo. E quando a sobrevivência se torna seu único propósito, você já está morto e ainda não percebeu. Mas ainda assim algo nos prendia ali, talvez o apego, talvez a esperança de que a série fosse se reencontrar, ou talvez o fato de que no fundo a gente se via nela. Porque The Walking Dead sempre foi isso, um espelho do que é continuar andando mesmo quando tudo já acabou. Mas toda história de zumbi tem um momento em que o coração para de bater, e no caso de The Walking Dead esse momento veio quando o próprio público parou de sentir. E The Walking Dead nunca quis acreditar nesse fim dela, e ela foi ficando, se arrastando como o próprio zumbi que criou, sem direção, sem propósito e vivendo apenas do passado. Depois da guerra contra Negan, o que restou? O mundo se reconstruiu, mas o roteiro não. A guerra prometia ser o grande clímax e o ponto de virada, mas no fim foi só mais uma linha de chegada que levava a volta para o mesmo ponto de partida. E então veio o golpe que ninguém esperava, a saída do Rick. O cara era simplesmente o herói, o eixo moral da série, o olho humano no meio do caos. Ele simplesmente se foi, e com ele levou tudo que ainda fazia a gente querer ver essa série. O episódio da despedida de Rick até tentou ser grandioso, épico, com explosões, choros, flashbacks, promessas de filmes derivados, mas no fundo da verdade era só que The Walking Dead não sabia mais o que fazer sem ele. Rick era o coração da série, e quando o coração para, o corpo continua se movendo, mas não tem mais vida. É reflexo, hábito e o medo de parar. E depois que o Rick saiu, a narrativa de The Walking Dead se fragmentou por inteiro. O foco se perdeu entre tramas paralelas, comunidades aleatórias, novos vilões esquecíveis e tudo que antes parecia vivo começou a aparecer um set de gravação. Você percebia as costuras, repetições de diálogos automáticos, era como se os personagens estivessem presos num loop de trauma e redenção. Cada temporada era uma tentativa desesperada de provar que ainda havia algo a dizer, mas não tinha mais nada. A Guerra dos Sussurradores foi um exemplo perfeito disso. Conceitualmente era brilhante até, inimigos que se disfarçavam de mortos. Um culto ao apocalipse. A ideia era aceitar o caos em vez de lutar contra ele, mas a execução foi bem burocrática. Foi sem alma, sem tensão, sem impacto, sem nada. E The Walking Dead virou uma vitrine de boas ideias contadas. A série que era um símbolo de profundidade virou um manual de como arrastar uma narrativa até o colapso dela. E o mais triste foi que no meio de tudo isso ainda havia lampejos de genialidade. Alguns episódios isolados lembravam que a série já foi.
Carol enfrentando sua culpa, Negan revisitando seu passado, Daryl tentando entender quem ele era sem Rick, mas esses momentos iam como faíscas num campo já encharcado. Eram bonitos, eram intensos, mas sem força para reacender a chama do que já foi essa série. E quando uma série sobre o fim do mundo perde o senso de fim, ela perde tudo. E The Walking Dead virou exatamente isso, um apocalipse sem urgência, porque os mortos já não assustavam, os vivos já não importavam, e o público cansado começou a fazer o que os personagens da série não conseguiam fazer, que era seguir em frente. E o que é que a AMC fez diante disso? Eles simplesmente dobraram a aposta, fizeram spin-offs derivados, filmes prometidos, novas séries anunciadas, como se a marca fosse mais importante do que a história em si. E de repente o Apocalipse tinha franquia, marketing e calendário de lançamento, e The Walking Dead deixou de ser arte para virar produto. É muito triste perceber que uma série que começou questionando a humanidade terminou se tornando a vítima do mesmo sistema que destruiu tantas boas ideias, que é o medo da morte, o medo de acabar e o medo de deixar ir. E no fim The Walking Dead não morreu de audiência, morreu de orgulho, morreu de excesso, morreu porque esqueceu que a beleza do fim está em saber quando parar. E no fim tudo que resta de The Walking Dead é o eco, um eco distante de uma série que começou com um homem acordando sozinho no hospital e terminou com uma indústria inteira tentando manter aquele mesmo homem acordado para sempre. The Walking Dead foi mais do que uma série de zumbis, ela foi um fenômeno cultural, e durante uns longos anos todo domingo parecia um evento global, famílias, amigos, fóruns, memes, todos falando sobre o mesmo apocalipse. Era o último grande ritual coletivo da TV antes do streaming nos fragmentar de vez. Ela ensinou o público a sentir empatia por personagens quebrados e a entender que o terror não mora nos monstros, mas na perda, e mostrou que às vezes o fim do mundo é só um espelho daquilo que a gente já vive. Mas o tempo foi cruel, e o que era o símbolo de renovação virou exemplo de exaustão, e a AMC esticou seu universo até ele se rasgar. Eles fizeram spin-offs de Daryl, da Meg, do Negan, até do Rick, todos tentando reanimar um cadáver que já esfriou há anos. E isso é muito irônico, porque The Walking Dead sempre foi sobre isso, corpos que se recusam a morrer, e a série acabou virando isso também. Mas seria injusto dizer que ela deixou só ruínas, porque apesar de tudo, The Walking Dead marcou uma geração, porque influenciou uma linguagem visual da TV, abriu portas para o terror seriado e provou que histórias sombrias podiam ser humanas. Rick, Daryl, Glenn, Michonne, esses nomes ainda vivem em algum lugar na memória coletiva, mesmo que a série tenha esquecido o que fazer com eles e o público não esqueceu. Bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já peço para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e até o próximo vídeo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a